Essa aula é planejada para ser presencial para a turma do primeiro ano e tem em torno de duração de 1 hora, 2 horas. Oi, eu sou a professora Mariana e vim dar uma aula de matemática hoje para vocês. Antes da gente começar nossa aula, eu queria saber de vocês. Se vocês sabem o que é dezena e o que é unidade, como é composto o sistema de numeração e qual a origem dos números? Pois é, são muitas perguntas e para cada uma delas nós vamos ter uma resposta. Para a gente descobrir, para a gente desvendar essas perguntas, a prof trouxe uma história. Então vamos lá. Era uma vez um fazendeiro. Ele tinha uma grande plantação de milho. Ele cuidava muito bem da sua plantação, porque era seu único meio de sustento. Certo dia, ele percebeu que alguns dos seus milhos tinham sumido, mas ele não sabia quantos milhos tinha e nem quantos perdeu. E ele pensou, preciso de alguma ideia, para contar os meus milhos. E assim ele fez. Começou a juntar pedrinhas. Cada pedrinha iria representar um milho dele. Como ele tinha muitos, juntou muitas pedrinhas. Então carregava para todos os lados para não perder, mas ele percebeu que estava ficando muito pesado carregar aquelas pedras e precisava de outra ideia. Um homem estava passando por ali e percebeu a aflição no rosto do fazendeiro e disse: Olha, eu vi que você tem juntado pedrinhas para contar os seus milhos, mas eu tenho uma maneira muito mais fácil que pode te ajudar. Você vai precisar apenas de uma corda. O fazendeiro pensou: uma corda? Como que eu posso utilizar uma corda para contar os meus milhos? E um homem disse: você vai precisar fazer um nó para representar cada milho que você tem. O fazendeiro achou tão mais fácil, não ia mais precisar carregar aquelas pedras pesadas. Correu logo pegar uma corda e começou a fazer os nós. Então, cada nó representaria um milho dele. Como tinha muitos, ele precisou de uma corda bem grande. Era tanta corda que às vezes ele ficava todo enrolado. Isso, a plantação só cresceu e com isso o tamanho da corda também. Mas ele achou muito complicado ficar tendo que desembolar a corda. E era muita corda e perdia muito tempo. Ele precisava de uma outra ideia. Uma moça que estava passando por ali avistou o fazendeiro aflito e perguntou: Oi, posso te ajudar? E ele disse que precisava de uma maneira para contar o milho dele. Ele já tinha tentado de tudo: corda, pedrinha. E ela disse: Olha, você não vai precisar carregar mais nada. Eu posso te ajudar. Você vai precisar apenas de uma parede e um lápis. Como assim uma parede e um lápis? Ele perguntou. Ela disse: para cada milho que você tem, é só você desenhar na parede. E você vai saber quantos tem e quantos perde. E assim ele fez. Logo correu e procurou uma parede em sua casa. Como não sabia desenhar muito bem, começou a fez vários X para representar os seus milhos. Era tão mais fácil não ter que carregar nada pesado, apenas um lápis para rabiscar a parede. Depois de um tempo, ele percebeu que essa parede era muito longe do seu milharal. E ele sempre tinha que percorrer uma grande distância. E ele pensou: o que eu vou fazer agora? Não posso perder todo esse meu tempo com essa distância. Mas não tinha outro jeito. Ele teve que ir alternando. Às vezes usava as pedrinhas, às vezes usava as cordas e às vezes usava a sua parede, mesmo distante. O tempo passou e passou, e o povo egípcio, vendo a aflição do povo em contar, criou 7 símbolos, 7 desenhos para simbolizar as quantidades. O primeiro desenho era um traço na vertical, para simbolizar a unidade. O segundo, em formato de alça, para simbolizar a dezena. O terceiro, em formato de uma torta corda, para simbolizar a centena. O quarto, uma flor de lótus, muito sagrada no Egito, para simbolizar 1000, o milhar. O quinto, um dedo torto para simbolizar 10.000. O sexto, um genino
representando 100 mil. E o último, o sétimo, uma pessoa ajoelhada com as mãos para o alto, simbolizando o 1.000.000. O fazendeiro ficou muito feliz. Seria muito mais fácil de saber a quantidade dessas coisas. Não precisaria carregar mais nada, pois teria tudo em sua cabeça. E era muito mais fácil essas maneiras de contar. Mas o tempo passou e passou. E foram criadas as feiras. Nessas feiras se vendiam de tudo. Animais, roupas e até alimentos, como o milho do fazendeiro. Mas como que eles poderiam contar? Pois só tinham desenhos. E quanto seria um traço mais uma alça? Pois é, era muito difícil, mas era a única maneira que eles tinham de contar. Novamente, o tempo passou e passou, e o povo hindu, vendo a necessidade do povo de contar e realizar contas, né, criou o sistema de numeração. Finalmente, os números. Esse sistema era formado por 10 algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. O fazendeiro ficou tão feliz. Finalmente, números. Ele não ia precisar mais ter dificuldade em contar quantas coisas tinha e nem dificuldade de vender. E todos ficaram mais felizes e tranquilos, pois teriam uma forma de vender e comprar facilmente. Vocês viram só que história mais legal? Nela a gente aprendeu por que foram criados os números e quem os criaram. Pois é, os números foram criados porque o povo tinha necessidade de saber quantas coisas tinha e saber contar, né? Realizar contas de mais, menos, vezes e dividir. O povo hindu criou o sistema de numeração, né? E é o tema que vamos trabalhar na aula de hoje. O sistema de numeração, ele é formado por 10 algarismos, que, como nós já vimos na história, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o algarismo 9. Esses algarismos, organizados de diferentes maneiras, podem formar diferentes números com diferentes valores. Outra curiosidade desse sistema é que ele é de base 10. Então, nós contamos de 10 em 10, né? Como a gente pode ver aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, e assim por diante. Esse sistema, ele é formado por classes. A classe da dezena e a classe da unidade. E também a classe da centena. Mas nós vamos ver hoje apenas a unidade e dezena. O que é a unidade? A unidade é um número composto, é uma classe composta por apenas um número, que pode ter diferentes valores. E a dezena é outra classe que é formada por 2 algarismos, que também, organizados de diferentes maneiras, têm diferentes valores. Outra curiosidade da dezena é que elas são grupos de 10. Como assim grupos de 10? A cada 10 coisas que nós temos uma dezena. Vou mostrar para vocês. Cada palito vai simbolizar uma unidade. Então, vamos contar comigo. Eu tenho 10 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palitos. A cada 10 palitos que eu tenho, cada 10 coisas que eu tenho uma dezena. Eu poderia dizer até, se eu tivesse 20 palitos. Agora aumentou, 20 palitos. Então, eu tenho 2 dezenas. Vocês viram só como é simples a dezena e a unidade e a dezena? Com ela, nossa vida facilitou bastante, né? Que a gente pode realizar contas de adição, de subtração, multiplicação e divisão. Pois é, e também conseguimos contar as coisas à nossa volta.
Como assim? Se eu falasse que tenho 13 lápis, eu poderia apenas dizer que tenho uma dezena e 3 unidades de lápis. É muito mais fácil, né? No nosso dia a dia também, pra gente saber quanto dividir em dezenas e unidades, a gente aprender isso, né? Agora que a gente já viu um pouco sobre o sistema de numeração, para reforçar esse aprendizado, eu trouxe 2 atividades para vocês. A primeira delas, vocês vão precisar de uma folha sulfite. Só metade de uma folha. Vocês vão dobrar essa folha ao meio, ponta com ponta. E abrir ela. Quando vocês abrirem, vocês vão marcar bem no meio um traço na vertical e outro traço na horizontal, fazendo essa divisão. Aqui nessa primeira divisão, vocês vão colocar o D de dezena e na segunda divisão o U de unidade. Depois de nossa tabela estar pronta, a gente vai montar as nossas cartas. Nossas cartas vão do 0 ao 9, né? Então, ao total, nós temos que ter 10 cartas. Esse jogo, ele tem que ser jogado em dupla ou trio, do jeito que vocês preferirem. Como que funciona? Nós, né? Eu aqui, junto a minha carta, minhas 10 cartas com as 10 cartas do meu colega. Cada um tem que ter a sua tabela. E a gente mistura as nossas cartas e o objetivo do jogo é formar o maior número. Então, quem tiver o maior número no final, vence esse jogo. Então, vamos lá. Aqui tá a minha cartela. Eu tirei o número 9. O número 9 é um número muito alto. Então, vou deixar na dezena, porque eu quero que o meu número seja muito grande. O meu amigo tirou outra carta e, novamente, é minha vez. Eu tirei o número 5. Formei o 95. E o meu amigo formou o número 13. Agora a gente tem que ver quem formou o maior número. Pois é, eu formei o maior número, por conta da minha dezena ser maior que... O próximo jogo que a gente vai jogar é o bingo. Olhem só a tabela. Ela é formada por 5 fileiras na vertical e 5 na horizontal. Os números da cartela são distribuídos aleatoriamente, podendo ser compostos por apenas um algarismo ou por 2. A gente vai jogar de maneira diferente. A prof vai sortear um número, como aqui, o 48. Mas em vez de eu falar 48, eu vou falar que esse número é formado por 4 dezenas e 8 unidades. Para ficar mais fácil para vocês, vocês podem usar a cartela e colocar, 4 dezenas e 8 unidades. E vocês vão ver que formou 48. Daí, vocês vão lá da cartela de vocês, procuram o número 48 e marcam ele. Vocês viram só que legal aprender os números de forma divertida, brincando? E é muito bom a gente aprender eles, porque com eles nós vamos poder fazer as contas de mais, menos, vezes e dividir. E com eles também a gente vai saber a quantidade das coisas que nós temos. E eles são muito importantes, porque nós encontramos eles em todo o nosso dia a dia. No mercado, no restaurante, até em casa, no celular, na roupa, em todos os lugares. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós nos vemos numa próxima. Até mais!